Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 2 Samuel capítulo 23, diz o texto: São estas as palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. E com a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim Deus, a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer para os tocar se armará de ferro, e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e o feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiuí. Estes, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó Senhor, faça tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e o feriu. E tinha nome entre os 3 primeiros. Era ele mais nobre do que os 30, e o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Versículo 20. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joabe, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém,
Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Ix, Tecoíta, Abiazé, Anatotita, Mebunal, Uzatita, Zalmon, Aioíta, Maarai, Netafotita, Elebe, filho de Baaná, Netafotita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Azemavete, Barunita, Eliaba, Saabonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Sará, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Resrai, Carmelita, Paarai, Arbatita, igual, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, e o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo 37 valentes. Olha, está aqui uma lista de nomes que quando você for ter um filho pode procurar colocar esses nomes. Realmente são nomes assim um pouco estranhos, amém? Para a nossa cultura e para os nomes aos quais nós estamos acostumados, mas alguns eram bem comuns naquela época. É interessante porque enquanto o capítulo 22 olha para o passado, o capítulo 23 começa a olhar para o futuro. E Davi aqui ele se levanta como profeta, né? Como ele diz aqui dos versos 2 ao 4, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Davi toma a voz de um profeta, apresentando um rei que governa com justiça, no temor de Deus e como a luz da manhã. Ele não tomaria o dom profético somente para descrever essas qualidades gerais de um governante, mas faz uso do dom profético para se adiantar no tempo e ver o futuro rei governando como a luz da manhã. Olha que coisa interessante. Ele consegue passar no tempo e ver Jesus Cristo, ver também a ressurreição e ver o Rei Eterno, seu descendente. Que coisa tremenda. Quando nós estamos debaixo da unção profética, debaixo da unção de Deus, nós conseguimos enxergar, né, aquilo que o homem natural não consegue ver, a eternidade. E, amados, nada ou nenhum prazer nessa vida pode compensar o que nós vamos viver na eternidade. Paulo escrevendo, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas ele diz que o Espírito Santo, ele nos revela, porque o Espírito Santo tem a capacidade de prescrutar, né, as profundezas de Deus e trazer isso para o homem. Amém? Em Apocalipse 22:16, Cristo retrocede no tempo até Davi e diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha que coisa interessante. Ele está falando exatamente a respeito dessas últimas palavras de Davi. Amém? Quando Davi diz que a estrela da manhã, né, que raia, né? Assim, olha, ele diz aqui, ó, é como a luz da manhã quando sai o sol, verso 4, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Aleluia. Não está assim Deus a minha casa, ou seja, da minha descendência. Olha que coisa tremenda. Eu não sei se Davi entendia o que ele estava falando, mas aqui ele estava debaixo, né, de uma unção profética e com certeza ele cria de todo o coração. Tem coisas, irmãos, que a gente fala, muitas vezes a gente não entende como vai acontecer, mas nós precisamos crer de todo o nosso coração. Amém? É algo que nós precisamos perceber, é algo que nós precisamos confiar,
é nas promessas que Deus tem para nós. E segue uma lista dos guerreiros de elite da guarda pessoal das forças reais especiais de Davi. Amém? Essa lista também vai estar lá em 1 Crônicas, capítulo 11, do verso 10 ao 47. E nós vemos aqui que eram 37 ao todo. Cada homem desse fez coisas tremendas, né? Nós podemos observar como Davi conseguiu levantar um grande exército e manter esses homens debaixo do seu comando, unidos, né? Para conseguir conquistar. As expedições militares de Davi incorporaram com sucesso ao reino de Israel os poderes de Edom, Moabe, Amon e Zobá. Então, ele fez com que houvesse uma grande expansão, e tudo isso através de batalhas militares e através desses 37 guerreiros e todo o exército de Israel. Amém, irmãos? Leia a sua Bíblia, é importante que você já esteja com expectativa. Nós vamos entrar brevemente em 1 Reis e nós vamos ver ali o reinado de Salomão e vamos ver também a história do reino dividido de Israel. Amém? Estamos indo para a conclusão da vida de Davi, o segundo rei de Israel que reinou 40 anos. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta, comente. Fazendo assim, nós levamos essa jornada de leitura e comentários bíblicos a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.